Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Visões de Santa Catarina de Genova. Jesus revela o purgatório e o inferno. Parágrafo 1º. Apresentação. Catarina Fieschi, chamado Serafim de Genova e a Santa do Puro Amor, nasceu na primavera de 1447. Desejava, ainda adolescente, ingressar na vida religiosa consagrada, mas as imposições sociais e familiares prevaleceram e ela casou-se com Juliano Adorno. Foram 5 anos de abandono, decepções e sofrimento. Por estranha reação decidiu lançar-se nas frivolidades da vida. Diz seu biógrafo: para compensar as tribulações que lhe causava o marido e para diminuir tantos afãs, Catarina entregou-se aos prazeres e às vaidades do mundo e neles se comprazia. Assim, viveu 5 anos. Aos 26 anos, triste e abatida, não sabia o que fazer. Foi então que Deus irrompeu em sua alma com torrentes de graças que a fizeram exclamar: não mais o mundo. Não mais pecados. Ó amor, não mais pecados. O fogo do amor transformou rapidamente aquele coração generoso. Arrebatada por atração divina, disse: ó amor, eu não posso compreender que tenha de amar outra coisa fora de ti. Este amor causa não tanto alegria que qualquer outra alegria, em comparação, é tristeza. Catarina viveu amor e ensinou amor. Dela afirma São Francisco de Sales: Santa Catarina é mestra na ciência do amor, e São Luís Gonzaga: as chamas que reverberaram do incêndio de amor de Santa Catarina abrasaram minha alma. Consumida pelo amor, Catarina foi ao encontro definitivo com Deus aos 15 de setembro de 1510. Tinha 63 anos. O Tratado do Purgatório é fruto de suas experiências místicas de 1501. Tais experiências são o paradigma do purgatório. O leitor não estranhe se no tratado encontre colocações que pareçam discordar do que há lido sobre o purgatório, pois, como dissemos, o tratado resulta de experiências da santa. Isto não exclui outros modos de ver aquela realidade. A doutrina de Santa Catarina a respeito do purgatório pode ser resumida em alguns pontos-chave que apresentamos para facilitar a compreensão do tratado. Amor e egoísmo. O amor é Deus e o egoísmo é o pecado. O amor é felicidade e merece prêmio. O pecado é infelicidade e merece castigo eterno no inferno ou provisório no purgatório. Vida-morte. O homem é protagonista de sua história, define seu destino tanto para o bem como para o mal. A morte fixo definitivamente conforme sua escolha.
Dinâmica da graça e do pecado. A graça tende a assemelhar-nos a Deus. O pecado tende a separar-nos de Deus, levando à autodestruição. Fim da graça, o paraíso. Fim do pecado, o inferno. A santidade de Deus, ela não admite manchas. A alma com a menor imperfeição afasta-se da presença de Deus por uma intrínseca repugnância entre o pecado e a graça, a fealdade e a beleza. Purgatório é uma mescla de sofrimento e gozo. São as duas faces do amor, amor purificador e amor unitivo. Inferno é a privação do amor. Tortura total. O tratado insiste na expiação, no sofrimento, porém, é sobretudo um ato ao amor e à felicidade. Parágrafo 2º. Perfeita conformidade das almas sofredoras com a vontade de Deus. As almas que estão no purgatório, segundo me parece compreender, não podem ter nenhuma outra escolha a não ser de estar nesse lugar. Isto acontece pela disposição de Deus. Não podem essas almas voltar-se sobre si mesmas, nem dizer: eu cometi esses pecados, pelos quais mereço estar aqui. Nem pode dizer: quisera não tê-los cometido, porque agora estaria no paraíso. Nem sequer exclamar: esta alma sairá daqui antes de mim? Ou: sairei antes dela. Não podem ter lembrança de si mesmas nem dos outros, de bem ou de mal, que possam causar-lhe maior aflição da que já tem. Ao contrário, tem tal contentamento de se encontrarem na disposição e do que Deus nelas realiza quanto quer e como quer, que não podem pensar em ter pena maior para si mesmas. Vêem somente as operações da divina bondade que, com tanta misericórdia, conduzem o homem para Deus. Por isso, não podem ver nem os sofrimentos, nem os bens que possam acontecer ao homem como coisa dele. Se pudessem ver isto, não estariam em caridade pura. Não podem ver que estão nestas penas por seus pecados, nem podem ter esta ideia na mente, porque isso seria uma imperfeição ativa, a qual não pode existir nesse lugar, porque atualmente não se pode ali pecar. A causa de estarem no purgatório, essas almas a veem uma só vez, quando passam desta vida. Já não podem vê-la mais, pois, caso contrário, haveria uma posse. Portanto, estando essas almas em caridade e, não podendo desviar-se dela com nenhum defeito atual, não podem querer nem desejar senão o puro querer da pura caridade. Estando no fogo do purgatório, estão dentro da disposição divina, a qual é caridade pura, e não podem desviar-se o mínimo em nenhuma outra coisa, porque estão também igualmente impossibilitadas de pecar como de merecer. Parágrafo 3º. O maior sofrimento das almas no purgatório é a separação de Deus. Por outro lado, aquelas almas sofrem uma pena tão extrema que não há língua que a possa expressar, nem inteligência que possa compreender sequer a mínima parte dela, se Deus, por uma graça especial, não a mostrar. O mínimo desta pena, Deus, por esta graça especial, a mostrou à minha alma, porém, não posso expressá-la com minhas palavras.
E esta visão que me mostrou o Senhor nunca mais se apagou da minha mente. Eu lhes direi, da melhor forma possível, porém, o compreenderam só aqueles a quem o Senhor se digne abrir-lhes o entendimento. O fundamento de todas as penas é o pecado original e o atual. Deus criou a alma pura, simples e limpa de toda a mancha de pecado, e com certo impulso feliz para ele. O pecado original, na pessoa em quem ele se encontra, afasta a alma deste impulso. Ao acrescentar-se o pecado atual, a alma afasta-se ainda mais. E quanto mais a alma se separa de Deus, tanto mais se torna má, porque menos se assemelha a Deus. Todas as bondades que possam existir, existem por participação de Deus, o que acontece às criaturas irracionais como Deus quer e ordenou. A alma racional assemelha-se a ele, mais ou menos, à medida que a encontre purificada do impedimento do pecado. Por isso, quando uma alma se aproxima da sua primeira criação, pura e limpa, esse impulso feliz se lhe vai descobrindo e crescendo tanto, com tal ímpeto e com tal veemente fogo da caridade. O que o atrai ao seu último fim basta que lhe pareça uma coisa insuportável ser impedida, e quanto mais claramente a alma vê isto, mais padece um sofrimento extremo. Parágrafo 4º. Diferença entre os condenados e as almas do purgatório. Como as almas que estão no purgatório já não têm culpa de pecado, não há outro impedimento entre Deus e elas a não ser essa pena que as retém. Assim, o impulso não consegue ainda sua perfeição. Ao ver claramente quanto lhes custa o menor impedimento e que este impulso é lento por necessidade de justiça, nasce, então, nelas aquele extremo fogo, parecido ao do inferno, diferente, porém, por não existir a culpa nas almas sofredoras, que é a culpa que perverte a vontade dos condenados ao inferno, aos quais Deus não corresponde com sua bondade. Por isso, os condenados permanecem naquela desesperada e maligna vontade contrária. Vontade de Deus. Disto se vê, claramente, que é a perversa vontade, contrária à vontade de Deus que faz a culpa e que, perseverando na má vontade, persevera a culpa. Por haver passado desta vida com aquela má vontade, a culpa dos que estão no inferno não está perdoada nem pode ser perdoada. Já não podem mudar a vontade com a qual saiam desta vida. Naquela passagem se estabiliza a alma, no bem ou no mal, com a deliberação da vontade em que então se encontra, conforme está escrito. Ubite in venero. Onde te encontrarei? Na hora da morte com que vontade? De pecar de pesar e arrependimento dos pecados. Ibite judicabo. Ali te julgarei. Para este julgamento não há possibilidade de remissão, porque, após a morte, a liberdade do livre-arbítrio não sofre mudanças porque está determinada naquilo em que se encontra no momento da hora da morte. Os do inferno, por terem se encontrado, no momento da morte, com a vontade de pecar, levam consigo a culpa infinita e com ela a pena. Esta pena não é tanta como mereciam, embora a que tem seja infinita. Os do purgatório têm somente a pena, já que a culpa foi apagada na hora da morte, por terem elas se arrependido de seus pecados. Oh! Que miséria das misérias a nossa e tanto maior quanto a cegueira humana nem sequer a vê.
Parágrafo 5º. Culpa. Deus mostra a sua bondade até mesmo com os condenados. A pena dos condenados não é infinita na quantidade, porque a doce bondade de Deus derrama os raios de sua misericórdia até no inferno. O homem, morto em pecado mortal, merece uma pena infinita num tempo infinito, porém, a misericórdia de Deus fez infinita somente o tempo da pena, e fez a pena ilimitada em quantidade, embora justamente pudesse ter lhe dado maior pena que lhe deu. Ó! Quão perigoso é o pecado cometido com malícia! Porque dificilmente o homem se arrepende dele e, não se arrependendo, permanece com a culpa. Ela persevera durante o tempo em que o homem permanece na vontade do pecado cometido ou na vontade de cometê-lo. Parágrafo 6º. Pena. Purificadas do pecado, as almas sofrem alegremente as penas. As almas do purgatório têm a sua vontade totalmente de acordo com a de Deus. Por isso, Deus lhe corresponde com sua bondade. Assim, elas ficam contentes no que se refere. Vontades se encontram purificadas do pecado original e atual, no que concerne a culpa. Estas almas ficam purificadas como no momento em que Deus as criou. Por terem se arrependido, portanto têm confessado todos os pecados cometidos e com a vontade não mais cometê-los, Deus perdoa imediatamente a sua culpa e então, não lhes resta senão a escória do pecado, da qual vão se purificando no fogo com a pena. E assim, purificadas de toda a culpa e unidas a Deus pela vontade, veem a Deus claramente, segundo o grau de conhecimento que Ele lhes concede. Vem também quanto importa a posse de Deus e vem que as almas foram criadas para este fim. Parágrafo 7º. Ânsias de união. Exemplo do pão e do faminto. As almas do purgatório encontram-se numa conformidade tão unitiva com seu Deus, uniformidade que as atrai até ele pelo instinto natural da alma para Deus, que não podem conceber motivos, comparações ou exemplos que sejam suficientes para esclarecer essa coisa não tal como a mente assente só compreende por sentimento interior. Contudo, darei um exemplo que tenho em mente. Suponhamos que em todo o mundo não houvesse mais que um só pão, o qual servisse para matar a fome de todos os homens, bastando apenas vê-lo. Tendo o homem, por natureza, quando está sadio, instinto de comer, se não comesse não pudesse ficar doente, nem morrer, aquela fome sempre cresceria, porque o instinto de comer nunca lhe faltaria. Sabendo então, o homem que só este pão poderia saciá-lo, se o tivesse, não poderia satisfazer a sua fome, e, por isso, sofreria uma pena intolerável. Quanto mais se aproximasse daquele pão, sem poder vê-lo, tanto mais se acenderia nele o desejo que, instintivamente, se dirigiria para este pão, já que encontraria nele toda a sua satisfação. Se o homem estivesse certo de que nunca mais tornaria a ver o pão, naquele momento, teria o seu inferno realizado, à semelhança das almas, que estão privadas de toda a esperança de ver o pão. Deus, seu Salvador verdadeiro. Porém, as almas do purgatório têm a esperança de ver esse pão e de saciar-se plenamente dele. Por isso, padecerão e estarão em sofrimento até o momento em que possam saciar-se daquele pão. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e Salvador, amor nosso.
Parágrafo 8º. Sabedoria de Deus. O inferno e o purgatório revelam-nos a admirável sabedoria de Deus. Assim como o espírito limpo e purificado não encontra lugar senão em Deus para seu descanso, por ter sido criado para este fim, assim a alma em pecado não encontra lugar adequado senão no inferno, tendo-lhe Deus preparado aquele lugar para o seu fim. Por isso, no mesmo instante em que se separa do corpo, a alma vai sozinha ao lugar que lhe foi determinado, sem que ninguém a guie, enquanto que a alma, que conserva a natureza do pecado mortal, vai para o inferno. Se a alma condenada não encontrasse, naquele momento, aquela determinação procedente da justiça de Deus, ficaria no inferno muito pior do que o outro, porque se encontraria fora daquela determinação a qual participa da misericórdia que não dá a alma condenada toda a pena quanto merece. Por isso, não encontrando lugar mais conveniente, com menor sofrimento, empurrada pela divina determinação, lança-se dentro, encontrando nele seu lugar próprio. Assim, também a respeito do purgatório, diremos que a alma, separada do corpo, não encontrando-se aquela pureza na qual foi criada e vendo-se no impedimento que pode ser tirado no purgatório, de bom grado, imediatamente nele se lança. Se não encontrasse aquela determinação capaz de tirar-lhe o impedimento, naquele instante surgiria nela um inferno pior que o purgatório, ao ver que não pode alcançar seu fim divino por causa do impedimento. Este tem tanta importância que em comparação a ele o purgatório não é nada, ainda que, como disse, seja semelhante ao inferno. Esta comparação, porém, é quase nada. Parágrafo 9º. Necessidade do purgatório. Quero dizer ainda mais, vejo que, no que diz respeito a Deus, o paraíso não tem portas, de sorte que quem quiser entrar, entra, porque Deus é todo misericórdia e tem os braços abertos para nós, a fim de receber-nos em sua glória. Contudo, vejo também que aquela divina essência é de tanta pureza e nitidez, e muito mais do que se possa imaginar, que se a alma encontrar em si uma imperfeição, por insignificante que seja, imediatamente se lançaria em 1000 infernos a se colocar na presença da divina majestade com aquela mancha. Por isso, ao ver que o purgatório está preparado para tirar-lhe essas manchas, a alma lança-se dentro dele e parece-lhe encontrar grande misericórdia, para poder livrar-se daquele impedimento. Parágrafo 10º. Natureza terrível do purgatório. A importância do purgatório não pode ser expressa por palavras nem ser concebida pela mente. Ao mesmo tempo que se observa nele tanto sofrimento como no inferno, nota-se também que a alma, se percebe em si uma mínima mancha de imperfeição, recebe o purgatório como misericórdia, como já se disse e, em comparação com aquela mancha impeditiva do amor, de certo modo não dá importância ao sofrimento. Parece-me que a pena das almas do purgatório é maior, por verem em si mesmas alguma coisa desagradável a Deus e por a terem-na cometido, voluntariamente, contra tanta bondade, que por qualquer outro tormento experimentado no purgatório. O motivo é este: estando em graça, aquelas almas veem a verdade e a importância do impedimento que não as deixa aproximar-se de Deus. Todas essas realidades que tentei descrever e se comparadas com o que está gravado em minha mente, enquanto pude compreender nesta vida, são de tão grande elevação que toda visão, toda palavra, todo sentimento, toda imaginação,
toda a justiça, toda a verdade. Parecem-me mentiras e bagatelas e sinto-me confusa por não encontrar palavras mais profundas. Parágrafo 11º. Pena do pecado. Da luta entre o amor de Deus e o impedimento do pecado surge a pena do purgatório. Vejo tanta conformidade entre Deus e a alma que, quando Deus a vê naquela pureza em que a criou, atrai de certo modo para si com tão ardente amor que bastaria isto para aniquilá-la, ainda que seja imortal, e a transforma tanto em si, seu Deus, que a alma vê que não é outra coisa senão Deus, o qual continuamente a vai atraindo e inflamando, sem abandoná-la jamais, até tê-la conduzida a esta realidade que saiu de suas mãos, quer dizer, naquela pureza e nitidez em que foi criada. Quando a alma, por visão interior, se vê assim atraída por Deus com tão amoroso fogo, então, pelo calor do ardente amor do seu doce Senhor e Deus que sente transbordar em sua mente, se derrete totalmente. Vendo na luz a ação de Deus que nunca cessa de atraí-la e conduzi-la com muitos cuidados e contínua assistência à plenitude de sua perfeição. O que ele faz isto só por puro amor. E ao ver que ela, por ter o impedimento do pecado, não pode seguir esta atração exercida por Deus, ou seja, este olhar unitivo que Deus lhe ofereceu para atraí-la a si, ao ver-se também impedida de ver a luz divina e ao acrescentar o impulso da alma que quisera ser livre de impedimento, para seguir aquele olhar unitivo de Deus. Digo que a visão dessas coisas é que produz nas almas a pena em que sofrem no purgatório. Não quero dizer que as almas apreciem seus sofrimentos, que são muito grandes, mas que consideram mais a oposição de se encontrarem contra a vontade de Deus, ao qual vem claramente inflamado de extremo e puro amor para com elas. Esse amor, com seu olhar unitivo, atrai as almas tão forte e continuamente, como se não tivesse outra coisa a fazer senão isso. Portanto, a alma, ao ver isto, se encontrasse outro purgatório mais terrível a fim de arrancar de si mais depressa a tão grande impedimento, logo se lançaria nele, pelo ímpeto daquele amor de conformidade entre Deus e ela. Parágrafo 12º. Ouro no crisol. Purificação das almas como o ouro no crisol. Vejo também que procedem daquele divino amor para com a alma, certos raios e relâmpagos tão abrasadores, penetrantes e fortes que parecem tentar aniquilar não só o corpo mas também a alma se fosse possível. Esses raios realizam duas operações, a primeira, a de purificar, a segunda, a de aniquilar. Olha o ouro. Quanto mais é fundido, tanto melhor se torna, e poder-se-ia fundir tanto até aniquilar nele toda a imperfeição. O fogo produz este efeito nas coisas da terra, porém, a alma não pode aniquilar-se em Deus, mas em si mesma. Quanto mais a purificas, tanto mais a aniquilas em si mesma e, ao final, estará purificada em Deus. O ouro, quando purificado até 24 quilates, não se consome, por mais fogo que você queira pôr nele, porque não se pode consumir senão sua imperfeição. Assim, também o fogo divino age com a alma. Deus a mantém no fogo até que se consuma toda a imperfeição e a conduz à plenitude da perfeição, naturalmente segundo o grau de cada alma. E quando a alma se tiver purificado, fica toda em Deus sem coisa alguma em si que seja sua. Seu ser é Deus.
Quando Deus conduziu essa alma purificada deste modo, então ela permanece impassível, porque nada lhe resta para consumir e, ainda que, assim purificada se mantivesse no fogo, esse não lhe causaria mal algum, antes lhe seria um fogo de divino amor, como de vida eterna, sem nenhuma contrariedade. Parágrafo 13º. Alegria e dor. Saiba que tudo que o homem julgar em si mesmo como perfeição, diante de Deus é imperfeito. Tudo que o homem faz e que tem a aparência de perfeição, igualmente como vê, o sente, entende ou recorda, sem reconhecer a sua origem divina, com tudo isso ele se contamina e se mancha. Para que as operações sejam perfeitas, é necessário que se operem em nós, sem nós, como agentes principais e que a ação de Deus se faça por Deus, sem que o homem seja o primeiro agente. Essas operações Deus as realiza através da ultimação do puro e limpo amor e falho por si só, sem nenhum mérito nosso. Essas ações penetram e inflamam tanto a alma quanto o corpo, parece consumir-se, como se estivesse dentro de um grande fogo e não ficará sossegado até a morte. É verdade que o amor de Deus, o qual transborda nas almas, conforme eu vejo, transmite-lhes uma alegria tão grande que não se pode sequer dizer. Porém, essa alegria das almas do purgatório não lhes tira nem um pouco da pena. O que lhes causa sofrimento é o amor que tarda. E causa-lhes um sofrimento tanto maior, quanto maior é a perfeição de amor de que Deus as faz capazes. Em síntese, as almas do purgatório experimentam uma alegria imensa e um sofrimento muito grande. Uma coisa não impede a outra. Parágrafo 14º. Merecimento. As almas não podem merecer. Se as almas do purgatório pudessem purificar-se por contrição, num só instante, pagariam toda a sua dívida, porque viria sobre elas um inflamado ímpeto de contrição. Isto aconteceria por causa daquela clara luz que tem da importância do impedimento que não as deixa unir-se a seu fim e amor, Deus. Do pagamento que tem de fazer, não se perdoará nem a mínima falta, porque assim foi estabelecido pela divina justiça. Isto no que se refere a Deus. No que se refere às almas, estas já não têm escolha própria e não podem ver outra coisa senão o que Deus quer, nem poderiam querer outra coisa já que está determinado desta maneira. Se no mundo alguém oferece esmolas para que diminua o tempo de sua pena, as almas não podem considerá-las, porque vem tudo sob a justíssima balança da vontade divina, deixando Deus agir em tudo o que deve ser pago de acordo com sua infinita vontade. Se as almas pudessem ver estas esmolas à margem da divina vontade, cometeriam um ato de propriedade que as afastaria da divina vontade, o que seria para elas como um inferno. Por isso, estão arraigadas a tudo Deus lhes dá, tanto de alegria e gozo como de sofrimento, e jamais podem voltar-se para si mesmas. Estão tão unidas e transformadas na vontade de Deus que se contentam em tudo com sua disposição santíssima. Parágrafo 15º. Purificação. As almas querem a sua perfeita purificação. Se uma alma se apresenta à visão de Deus conservando ainda algo não purificado, ser-lhe-ia feito uma grande injúria e para ela seria maior sofrimento que 10 purgatórios.
aquela pura bondade e suma justiça não poderiam suportá-la caso contrário, seria inconveniente da parte de Deus. Se aquela alma visse que, contudo, não satisfez plenamente a Deus, ainda que lhe faltasse tão só um abrir e fechar de olhos para se purificar, consideraria isso tão intolerável que, para arrancar de si aquela pouca escória, lançar-se-ia mais rapidamente em 1000 infernos, se pudesse, em vez de estar diante da divina presença, não inteiramente purificada. Parágrafo 16º. Exortações. Aquela alma bendita, Catarina, vendo na luz divina todas as coisas aqui narradas, exclamou: dá-me vontade de lançar um grito tão forte que assuste todos os homens da terra e dizer-lhes: ó miseráveis, por que vos deixais deslumbrar tanto por este mundo, ante uma tão grande e importante necessidade em que vos encontrareis à hora da morte e não tomais providência alguma? Todos vós estáis abrigados sob a esperança da misericórdia de Deus, que proclamais imensa, porém, não vos dais conta de que tão grande bondade se levantará contra vós no julgamento, por haverdes agido contra a vontade de um Senhor tão bom. Sua bondade deveria obrigar-vos a cumprir totalmente sua vontade e não a incentivar vossa esperança de fazer o mal impunemente. Sua justiça não pode frustrar-se e é necessário que, de algum modo, se satisfaça plenamente. Não vos confieis dizendo: eu me confessarei e ganharei a indulgência plenária, então me purificarei de todos os meus pecados e, assim, poderei salvar-me. Pensai que a confissão e a contrição, necessárias para ganhar a indulgência plenária, são coisas tão difíceis de alcançar que, se o soubesses, estremecerias de grande medo e estarias mais seguros de não alcançá-la que de tê-la conseguido. Parágrafo 17º. Sofrimento espontâneo e alegre. Vejo aquelas almas que estão no purgatório com duas atividades. A primeira é que sofrem alegremente aquelas penas e, ao considerar que mereciam, e ao conhecer quanto Deus é importante, parece-lhes que Deus lhes fez grande misericórdia. Se sua bondade não amenizasse a justiça com a misericórdia, satisfazendo-o com o precioso sangue de Jesus Cristo, um só pecado mereceria 1000 infernos eternos. Por isso padecem aquela pena tão alegremente que não lhes tiraria uma só partícula, por parecer-lhes que justamente a merecem e que está bem ordenada. A outra atividade é aquela que experimentam ao ver a disposição de Deus que, com amor e misericórdia, opera nas almas. Estas duas atividades, Deus as imprime naquelas mentes num só instante, e como estão em graça, entendem-nas e compreendem-nas segundo a sua capacidade. Isto lhes dá grande alegria que nunca lhes faltará, mas que irá crescendo. Medida que se aproximam de Deus, as almas não veem tudo isso em si mesmas, nem por si mesmas, mas em Deus. Suas intenções e suas preferências dirigem-se, amplamente e sem comparação, muito mais para Deus que para as penas que padecem. A visão de Deus, por pouca que seja, excede a toda pena e todo gozo que o homem possa compreender. Porém, este excesso não lhes tira nem sequer o mínimo de gozo ou de pena. Finalmente, por conclusão, entendemos que Deus faz o homem perder tudo o que é seu e que o purgatório purifica. Fim.